E aí pessoal, estou gravando mais um vídeo para o meu canal. Vou falar hoje sobre acabamento do vídeo e também umas dicas de iluminação. Primeiro eu queria falar que bastante gente tem me perguntado sobre como fazer vídeo com resolução boa, assim, vídeos em HD. Então, quando você vê no YouTube assim alguns vídeos, você vê que tem aquela opção de deixar ele em 720, em 1080, que na verdade isso daí tem a ver com a resolução do vídeo. Em HD a gente usa esses dois padrões, que é 1280 por 720 e 1920 por 1080. Eu prefiro trabalhar com a primeira opção, porque aí dá para desenhar e fazer, ele não fica tão grande assim. Quando a gente usa essa opção, é sempre bom a gente desenhar o background, por exemplo, sempre maior que a imagem, porque aí a gente consegue trabalhar a movimentação de câmera, tendo uma resolução boa, sem distorcer a imagem. Assim também para animação do personagem ou do que for. Porque aí a dica é sempre desenho maior do que a tela do computador, da resolução que você está usando. Porque aí dessa forma a gente consegue ter o máximo assim de resolução. E nunca tente assim pegar uma imagem menor e aumentar ela, porque você vai acabar estourando ela assim e geralmente não fica bom. Então essa é a dica, assim, quando você for desenhar a sua animação, sempre faça ela já sabendo o palco, o tamanho do palco que você vai trabalhar e desenhe sempre grande. Então vamos lá. Esse tutorial eu vou falar sobre iluminação e acabamento. Eu gravei já outros vídeos ensinando esse processo de desenho, mas a gente pode abordar ele de novo. No Flash, bom, a primeira coisa que você tem que fazer é setar o seu palco para a resolução que a gente acabou de explicar. Ou você pode fazer em 1280 por 720 ou 1920 por 1080. No caso, eu estou usando a primeira para poder também não ficar tão grande assim. E no Flash, eu tenho o costume de desenhar sempre com o lápis, que é essa ferramenta que está selecionada. Aí tem uma coisa interessante que vale lembrar, que bastante gente pergunta, é que às vezes, se você vê na barra lateral, o último ícone ali, ele tem um S, como se fosse um S. E no lápis ele tem esses três modos de para você escolher. O S, ele quando você desenha, ele só visa o seu traço. Muitas vezes ele está setado como uma outra configuração que é a primeira, que é uma forma quadrada assim. Então às vezes você desenha ele fica quadrado assim, ele corrige seu traço para quadrado. E a última é o tipo mais livre assim, que geralmente sai muito torto. Então eu prefiro deixar essa opção no meio. Quando a gente vai desenhar, igual eu falei nos outros vídeos, a gente pode desenhar sem se preocupar assim com o acabamento em si. Você vai ver que eu fui desenhando, o traço ele sempre passa o outro assim, então você pode desenhar despreocupado. Porque como o traço ele fica em vetor, quando você seleciona agora que eu estou apagando, tudo que passou dá para você clicar e deletar ele para deixar o acabamento final assim mais bonito. Eu estou arrumando aqui o desenho. Ah lá, você sempre desenha passando, que eu acho também uma forma mais fácil de desenhar do que querer já fazer o traço final certinho. Olha lá, eu apago as partes que passou. Bom, aí não é nenhum segredo, é só a gente fazendo conforme quer. Eu vou criar um personagem que ele vai ser tipo um ET, alguma coisa do tipo. Eu tô fazendo isso assim, eu não vou. Nesse vídeo eu não vou fazer animação em si. Eu só vou desenhar esse personagem. O processo vai ser fazer ele, fazer o background, depois fazer uns efeitos de iluminação e passar no After Effects e ir lá explicar algumas coisas, assim, umas técnicas legais pra ficar um vídeo assim em HD, assim, com a resolução boa, um acabamento legal. Então não vou animar o personagem. Mas assim, o processo é o mesmo. Se eu fosse fazer, depois eu explico na parte dos olhos, assim, eu tenho um pouquinho de animação, dá pra pegar algumas sacadas. É importante lembrar também de fechar todos os pontos na hora de pintar, senão a tinta ele não pega, né? Ou vaza para outros lugares. Então, ó, eu desenhei,
e tem que o braço assim, o tronco, olha lá, eu vou ter que fechar para poder pintar. E como ele não vai aparecer no palco, então eu posso desenhar dessa forma. Bom, agora eu vou continuar a desenhar ele e no vídeo eu vou colocar algumas marcações de quando eu vou começar a comentar de novo. Porque o vídeo ele ficou comprido, ele ficou com 50 minutos. Então eu não vou ficar comentando o vídeo todo. Então essa primeira parte aí é isso daí. Aí eu volto, vocês vão ver um comentário aí. Vocês podem clicar ou assistir o vídeo ou clicar para ver quando eu volto a comentar. O próximo passo vai ser a pintura. Valeu. Pronto, o desenho está finalizado. Agora a gente vai começar o processo para a pintura.
Primeiro eu vou colocar as cores bases. Eu divido assim o desenho na hora de pintar em três cores, geralmente. Que é assim, começando o tom escuro, a sombra mesmo, o tom bem escuro, a luz, que é o que eu tô fazendo agora, e depois uma luz mais forte, assim, que é um pouco detalhe. É, eu tô pintando o primeiro desenho, porque como ele tem bastante traço, já vou colocar todas as cores base dele. Então, é a cor natural, assim, quando a luz tá sobre o objeto, assim, ele vai estar mostrando essa cor natural. No rosto dele, eu tava tentando fazer alguma pintura, assim, mas depois eu vou, acho que não vai dar muito certo, não. Então, nosso personagem ele vai ser roxo e a roupa amarela. Uma coisa legal de vocês também tentarem estudar assim, ver é sobre cores complementares, cores análogas, tríades, que é bem legal para poder construir o personagem, se você não tem muita noção assim. Que fica legal que são cores assim, você tenta usar cores que combinam, que tem a ver. No caso, eu estou tentando usar o roxo e o amarelo, né? Não precisa ser o tom exatamente igual assim aquele amarelo forte, mas ele já vai dar uma sensação legal. Então assim, ó, a gente finalizou as cores. Agora a gente vai começar a colocar sombra. A sombra, o processo de sombra, é o mesmo esquema do desenho. A gente pega o lápis e vai desenhar todas as partes que tem sombra, assim, né? Que não tem luz. Eu costumo usar o lápis também e um detalhe importante é sempre que você desenha com uma cor diferente do traço que está no desenho. Porque no Flash, quando você seleciona, por exemplo, dá dois cliques na cor verde nesse caso, ele só pega o traço verde. Se eu fizesse com o preto, ele ia misturar com o traço que já está no desenho. Então, lá, você pode desenhar as áreas de luz e sombra com com o lápis. Lá, aí você vem pintando as partes que não. Os preenchimentos. Lembra também de nunca deixar sem completar o traço, assim, buraco, senão na hora de desenhar lá, ele não pega a cor no lugar certo que você determinou. Então pode desenhar em cima do desenho mesmo, assim, ó, com o traço que não tem problema. Depois a gente vai clicando, olha lá. Aí tem os lugares que ficou faltando. Você vai clicando e você tira só o traço. Olha lá, ele fica o acabamento final. Na hora de animar, você vai fazer o traço e esse traço verde que é da sombra, a gente também vai animar. Então você faz uma layer separada para depois ir conseguindo animar conforme o desenho. Mas aí, ó, aí você vai desenhando do jeito que como queira. Bom, para luz e sombra é realmente um pouco de estudo assim para saber onde que teria luz e onde que teria sombra. Aí vai de cada um. Tô tentando fazer onde que eu acho também. É, acho que a pintura do rosto dele não vai ficar muito legal, não. Mas assim, olha lá, a gente começa agora a fazer no braço. E sempre pega o mesmo tom da cor que você está fazendo, né? Se é um roxo, você só, na hora de escolher a tinta, a cor, você só abaixa a paleta assim para deixar um tom escuro. Claro que pode variar, assim, mas geralmente para ficar mais uniforme, assim, a gente trabalha dessa forma. Bom, o processo ele não muda, ele vai continuar isso daí até. Então essa é a dica, assim, para fazer sombra, assim. Por isso que o Flash, assim, eu acho ele bem legal por causa dessa vantagem de pintura dessa forma. Então ele é um programa para desenho vetorial, para animação desse estilo, assim, mais com cores chapadas, né? Igual é mangá, assim, é bastante desse jeito. Bom, eu vou continuar fazendo a pintura e a gente vai colocar mais um box aí para quando terminar, que aí a gente vai começar a fazer o background. Então, se você quiser continuar a assistir, vai aparecer um comentário de quando eu vou voltar a comentar no vídeo. Se tiver alguma dúvida também, vocês podem deixar uma pergunta na descrição do vídeo, nos comentários. Valeu!
Bom, terminamos a pintura. Só tô terminando alguns detalhezinhos ali de cor. Agora eu teve uma ideia legal, a gente vai fazer um efeito no olho dele, de como se fosse piscando assim. A gente vai usar algumas ferramentas aí do Flash. Bom, primeiro a gente vai criar uma nova layer e vai selecionar o olho que a gente fez, só a cor. Tá lá, vamos pegar, a gente copia e joga para outra layer. Agora a gente transforma ele em movie clip, aperta F8, porque a gente vai usar um efeito de blur e no Flash só como movie clip ele consegue fazer esse efeito. Vamos escolher uma cor um pouquinho mais forte. Isso já é uma dica bem legal aí para incrementar no seu desenho. Ó, a gente transforma um movie clip. E em display, em filtros, na verdade, a gente vai ter um efeito de blur. Tá lá, ele dá uma esfumaçada no objeto. E no display, a gente vai usar uma coisa que eu uso bastante, a gente vai ter até no After, é esse efeito aí de adição. É no Blending e a gente coloca adição. Ah lá, já fica um efeito legal. Depois a gente vai animar isso daí no After. Na verdade, esse efeito aí eu vou deixar para fazer no After para ficar uma coisa mais fácil assim. Dá para fazer no Flash, mas vou acabar deixando para depois. Eu vou tentar fazer também agora um efeitozinho uma animaçãozinha de um brilho no olho dele, assim, como se fosse um raio. Então, ó, a gente sempre lembra de trabalhar em layer separada para poder jogar no After Effects no final. Se lembra de salvar o arquivo assim e não tem erro. Agora vamos começar a desenhar, a fazer um raio. A gente vai animar frame a frame e ligar a opção que eu cliquei agora, chama Onion Skin, que é esse botãozinho que ele mostra como se fosse o desenho anterior, assim, né? Então dá pra você ver onde parou o traço e assim você pode animar. Só vou definir aqui para mostrar o desenho passado, né? Pronto. Então, ó, a gente vai dando continuidade ao raio. Como é uma coisa pequena assim, eu não vou também dar tanto detalhe assim e fazer uma coisa tão profissional. O processo é o mesmo, eu desenho com lápis, depois a gente pinta e tira o contorno. Não vou demorar muito não. A vantagem também de se trabalhar no Flash, que é assim, por exemplo, eu falei da gente fazer sempre o desenho maior que a tela, né? Maior que pra gente poder animar. Se você desenha o pequeno e ele está dentro do Flash, a gente pode salvar tudo como um gráfico, como um VClip, e a gente aumenta e depois exporta. Então, de certa forma, é bom para caso você tenha desenhado pequeno, dá para consertar. Agora, se você for fazer desenhar, por exemplo, no Photoshop, algo que não seja em vetor bitmap, então a gente já perdeu resolução, né? Não vai ter como aumentar com qualidade. Olha lá, vamos preencher. E agora vamos tirar esses contornos. Se você clicar duas vezes no traço, ele seleciona todo o traço da mesma cor. E aí é só apagar. É, se vocês quiserem também deixar sugestão de próximos tutoriais, é bem bacana. Então aí, ó, ficou uma animaçãozinha bem pequena assim, mas agora a gente vai salvar tudo isso daí dentro de um gráfico. Então você copia todos os frames. Aí a gente pode criar qualquer gráfico. Sim, eu tô só fazendo um exemplo assim, qualquer coisa, só para salvar como gráfico. É como se ele ficasse em um grupo, né? E agora a gente entra dentro dele e cola a nossa animação. Só que aí ele deve ter mudado o eixo lá, ele tem que achar onde foi parar isso. Olha lá.
E outra, aí a gente vai fazer o mesmo esquema do olho. A gente pode duplicar esse gráfico da animação, transforma ele em movie clip. Só estender a timeline. Você clica nele. Ah lá. Então a gente duplica ele, dá um Ctrl no Flash, acho que é Ctrl Shift V para colar no mesmo lugar. Transforma o movie clip. E agora dá o blur também. E coloca o efeito de adição. Ah lá, ele dá uma luminosidade e a animação segue o raio também. É, como tá pequeno, não deu nem quase diferença, né? Mas. No caso eu vou tirar, né? Porque a gente vai deixar para fazer isso no After. Agora eu vou dar uma consertada nessa animação assim, vou fazer uns outros raios. Agora sim a gente vai começar nosso background, né? Eu vou parar de falar agora aqui e a gente volta no quando aparecer o comentário aqui no minuto seguinte. Então, se vocês quiserem acompanhar, logo mais a gente volta.
Agora vamos fazer o fundo. Tem bastante gente pedindo para tutorial para fazer background, só que assim, não é uma das coisas mais fáceis de se fazer. Na verdade, tem que se desenhar mesmo assim, não tem uma técnica para fazer alguma coisa fácil assim. Ele é igual a animação, assim, não tem como. Igual a criação de um personagem, na verdade. Não tem um jeito fácil de se fazer. Eu vou tentar desenhar alguma bem simples assim pra gente poder acompanhar. Então, nada mais eu fiz aqui com um quadrado, né? Agora a gente vai pegar algumas linhas. E era bom vocês estudarem também sobre perspectiva, que é bem interessante para poder fazer cenários. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. É, Bom, como ele é um alienígena, eu vou tentar fazer uma nave, assim, um fundo de uma. Agora eu tô traçando uma linha aqui da linha do horizonte aqui para poder fazer, colocar alguns objetos. É, só para dar um chão, assim, um ambiente para ele aparecer e a gente poder também falar sobre umas técnicas de iluminação legais, assim. Eu tô pensando em fazer como se fosse um vidro assim e mostrar um espaço, assim, algo do tipo. Então o processo do Flash é essa forma que eu desenho, sempre com traços, passando assim e do jeito que vocês estão vendo. Deixa eu só dar uma arrumada nesse fundo. Fazer uns detalhezinhos aqui. Deixa eu só arrumar. Pronto, colocar uma luz assim, um degradê. E eu repito também, qualquer dúvida é só deixar um comentário aí que eu tento responder todos os comentários, assim. Tenho conseguido pelo menos, porque tem pouco também. Tá. Então tá completo, assim. A gente tem o personagem, tem o olho, né? Agora a gente vai exportar esses daí pra jogar no After. O personagem pode ser em SWF mesmo. Então é só você deixar ele no palco, sozinho, e exportar. Ah lá, ficou o personagem. Como tá no tamanho lá, 1280 por 720, ele vem certinho. Agora a gente vai salvar o olho separado, porque a gente vai fazer o efeito. Então tem que ter uma layer separada para ele. Então, olha lá, é só é, tirar o preview de todas as outras e deixar o olho. Eu vou tirar todos os efeitos. Olha lá, calma aí, deixa eu esconder a outra layer. Pronto. Gerou SWF para o olho. E o fundo a gente vai exportar ele como JPEG, porque a gente vai jogar no Photoshop. Geralmente eu trabalho dessa forma. Olha lá. Exporto. Eu vou salvar um pouquinho maior do que a resolução que a gente está usando. Então a animação fica em Flash, SWF. E o background eu gosto de salvar em JPEG porque depois eu vou desenhar mais, fazer algumas correções no Photoshop. Então esse é o processo que eu utilizo para animar. Ah lá, beleza. Vamos abrir agora o Photoshop. Vai. Pronto. Eu esqueci de tirar o olho aqui que veio junto na layer, então é só a gente apagar. Uma coisa que eu faço é assim, eu duplico a layer e gosto de colocar um blur para dar uma desfocada no fundo. E como ele é background, ele não precisa estar assim tão nítido, que fica uma sensação legal. Aí eu só dou uma apagada em algumas partes que para ficar um pouco de definição assim também, para não ficar tão desfocado. Agora eu vou tentar procurar uma imagem na internet de como se fosse um céu assim, um universo, umas estrelas. Como a gente não tá com tempo assim, não vou ficar desenhando. Então você pode achar na internet assim o seu background ou desenhar também, se você não conseguir. E como esse é um efeito mais fácil assim, eu não preciso estar desenhando, dá pra achar alguma coisa legal. Vamos ver aqui. Ó, pronto. Faz uma máscara.
Aí a gente tem que prestar atenção também para ficar todo o mesmo tom. Você vê que ele tá bem mais escuro do que o azul. Ah lá, a gente coloca alguns efeitos de, no caso, sobreposição de cor. Ou muda o tom mesmo assim, ele já fica um pouco mais balanceado. Aí vai testando mesmo assim até ficar do jeito que você quer. Dá uma escurecida aqui dos lados. Isso dá um. Vou jogar um filtro aí pra ficar um pouco azul, assim, ó. Bom. Isso, eu vou desfocar um pouco de novo e apagar algumas partes. Então eu deixo a layer original embaixo e a desfocada em cima. Então é só apagar, só que ele vai fazendo essa mesclagem. Então vamos agora salvar nosso fundo. E agora tem uma outra dica que eu gosto bastante de usar. É assim, a gente vai criar uma nova layer. Com o pincel a gente vai fazer um foco de luz. Então você pode pegar aquele brush bem esfumaçado. Isso, e fazer como se fosse uma iluminação em cima. Isso numa layer separada, porque depois a gente vai exportar para ficar cada um numa layer separada. Dá um efeito de blur para dar uma corrigida. Pronto, salva o background. E salva como PNG, o fundo transparente. Só isso que a gente fez, a iluminação. Ah lá, tem que ficar dessa forma, PNG. E vamos dar um nome aí, luz. Pronto. Agora vamos jogar tudo o nosso projeto pro After Effects. A gente tem o personagem, tem o fundo, tem a iluminação e tem o olho. Vamos ver. Joga todos os arquivos. A gente vai em Composition para poder setar o palco para a resolução que a gente escolheu, que é 1280 por 720. Pronto. Agora vamos jogar o personagem. Isso. Aí ficam com frames separados assim, dá pra gente trabalhar legal. Uma outra coisa que é bom lembrar é assim, você tem que ter noção de qual que é o tamanho do seu vídeo, porque quando você exporta o SWF, a timeline você tem que prestar atenção quantos segundos ela parou. No meu, no caso, ele deu só 8 segundos, então eu queria estender ele por mais tempo. Então eu vou fazer um efeito aqui de time aqui para ele esticar na timeline para poder ter mais vídeo, né? Quero fazer uns 20 segundos assim. Só vou dar uma esticada no. Pronto. Deixa eu determinar aqui quanto tempo vai ter a nossa animação. Beleza. Agora vamos fazer o efeito do olho, que é o mesmo processo. A gente pega esse frame, essa layer, desculpa. Vamos aplicar um efeito. Clica com o botão direito, coloca Effects, Blur Shaping e dá o Fast Blur. Olha lá, ele já formou o brilho. Aí você coloca o quanto você quiser. Eu vou duplicar essa layer para poder ficar um brilho mais forte. Ó, você tá em... Está bom, agora eu vou duplicar. Pronto. Eu vou selecionar as duas, a gente vai em Layer e Pré-Compose para agrupar. Então ele agrupa esses dois olhos.
Agora, para dar aquele efeito de adição que eu falei, você clica com o botão direito, Blending Mod, e coloca o efeito de adição. Olha lá, ficou bem legal. O bom de se trabalhar assim com os programas da Adobe, Flash, Photoshop e After, é que esses efeitos ele tem o mesmo nome. É bem parecido. Então, para você encontrar um efeito em todos os programas assim é bem fácil. Por isso que eles se conversam bem. Agora eu vou trabalhar assim com opacidade. Vou fazer um efeito do olho apagando, assim piscando, né? Ele apagando e aparecendo. Então é só você fazer abaixar a opacidade e aumentar. Então eu vou trabalhar assim mais ou menos com 40 de opacidade e depois 100. Essas bolinhas aí no After Effects é como se fossem os keyframes. Então em uma bolinha ele está com a opacidade baixa, a outra bolinha ele está com alta e assim por diante. Então ó, vamos ver como vai ficar. Vamos renderizar. Olha lá, ele fica piscando. Então a gente pode duplicar isso daí até o final da timeline, que ele fica acendendo e apagando. Isso. Aí tem que achar um time legal também. Vamos ver. Aí eu tô achando que tá muito forte assim. Então depois eu vou dar uma corrigida. Olha lá, muito. Como eu gravei esse vídeo e acelerei, aí eu tô comentando em cima do vídeo já feito. Então eu tô lembrando os processos aqui. Então tem algumas coisas que eu já fiz mais rápido aqui e não vou mostrar no vídeo. Olha lá. Pronto, já fiz um time legal. Agora, o que a gente vai fazer? Ó, tá funcionando certinho, piscando. Agora a gente vai pegar todos esses vídeos. É a vez da luz agora. A gente jogar aquela luz que a gente tinha feito em cima de todas as layers. Olha lá, vamos passar. E a gente vai dar aquele efeito de adição, que é a mesma coisa que fez pro olho. Na verdade, adição não, eu uso acho que o screen nesse modo. Isso. Screen. Não, eu acho que é a adição mesmo. Isso. Eu vou dar um blur de novo, então assim, você vê que tipo as ferramentas é quase as mesmas assim para bastante coisa que eu faço. Aí, ó. É legal fazer a iluminação em cima de todas as imagens porque ele torna o ambiente um pouco mais real assim, né? Parece que a luz ela pega os dois objetos, né? O cenário e o personagem. Então eu gosto de usar bastante essa técnica. Então se você quiser fazer animação assim, isso é uma boa técnica para usar. E é bem simples de fazer, né? É só criar uma luz, um pincel esfumaçado e dar esse efeito. Olha lá, ele já fica bem legal. Agora vamos pegar todos os objetos e agrupar para ele ficar uma layer só. Então o legal é assim, a gente coloca, por exemplo, final e o efeito que a gente aplicar, ele vai pegar todo o vídeo, todo o conjunto. E que aí assim, na verdade, eu uso para correção de cores. Ah lá, agora eu posso escolher as cores aqui e fazer a correção em todo o vídeo. Eu gosto de trabalhar com alguns efeitos. O Expose não dá pra me ler aqui, tá pequeno. E esse Channel Mix. Então, o Channel Mix é mais para dar uma cor, por exemplo, puxar mais um tom de azul ou puxar mais um tom de vermelho. Ele deixa assim tudo num tom só. E o Curvas também para poder trabalhar com tons de claro e escuro. Ah lá, eu sou esse Expore aí. Exposure. É exposição, na verdade. Não sei como que fala em inglês. Se o programa estiver em português, ele vai estar em exposição. Que é adicionar mais luz e outros tons mais escuros. Eu gosto do curvas também, para poder puxar alguns tons. Então aí, ó. O Channel Mixer a gente pode deixar um pouquinho mais roxo, meio azulado assim.
E essa é uma técnica que eu gosto de usar bastante para deixar também o desenho mais real. Porque muitas vezes eu vejo animações o pessoal coloca tipo o personagem vermelho, fundo laranja, o outro azul. Eu gosto de trabalhar, apesar de ter outras cores, mas tudo puxado por um tom só. Ele dá uma realidade bem legal, assim. Agora eu vou dar uma animadinha rapidinho no fundo, só pra não ficar também parado. Então é aquilo que eu falei. Se você quisesse fazer a câmera assim andando do jeito que eu tô mostrando horizontal, a gente teria que ter bastante fundo para poder andar. Então aí eu só aumentei um pouquinho e fiz animação rápida, né? Porque como tem pouco fundo, ó, você pode até ver onde está o traço do fundo dos objetos. Eles são um pouquinho maiores que o palco. Então não dá para animar muito não. Agora uma outra técnica bacana é assim, eu só vou colocar aqui, fazer um fade do preto, né? Colocar para ele começar assim no do escuro e a abertura e começar a animação. Uma transição, na verdade. Olha lá. Pronto. Agora um dos principais efeitos que eu utilizo também que é bem legal. O que a gente vai fazer? A gente tem esse efeito final, o vídeo final. Vocês vão duplicar esse vídeo. Então, ó, duplica a layer. E vai aplicar um efeito de blur. Effects, Blur Shaping e Fast Blur. Aí vocês aumentam um pouco para o quê? Para ele dar uma esfumaçada no traço. E vai colocar em Effects o efeito de Screen, se eu não me engano. Tenho que ver aqui qual que eu usei. Não, é o Light. E agora, na opacidade dessa layer, a gente vai diminuir um pouco. Então, o que isso vai fazer? Ele vai tornar a animação um pouco mais macia. Ele vai dar uma esfumaçada legal, como se fosse aqueles animes mesmo, assim. Porque quando você deixa do jeito que o Flash, na resolução do Flash, assim, o traço às vezes ele fica um pouco grotesco, assim, dá pra você ver. Então, quanto menos eu esconder assim esse traço preto, assim, o contorno do desenho, melhor fica. Então você pode ir lá, ó, a gente vê o preview, ele perde um pouquinho do contorno, fica bem legal. Então a dica é isso daí, é tentar deixar o contorno do desenho mais tranquilo. Ó. Esse é o resultado final. Então é isso aí, galera. Espero que gostem e qualquer dúvida é só comentar.